Fala aí galera do Minha Força, vamos dar continuidade ao nosso curso. Esse é o nosso curso de Física, a gente já está entrando em um tópico bem legal, e um tópico até que é fácil. A galera gosta muito das leis de Newton, quando aparece no Enem aparecem algumas continhas, mas também aparece muita teoria. As leis de Newton elas são muito importantes para que a gente entenda e não perca algumas questões do Enem que sempre aparecem, principalmente questões que falam de inércia, questões que estão envolvendo movimento. Pessoal, deixa eu só tratar mais uma coisa para vocês. Vocês que estão pegando as aulas ao vivo, nos ajuda a divulgar nossas aulas, nos ajuda a divulgar os nossos projetos. E vão lá no Facebook, curtam também, lá no YouTube. Esteja com a gente constantemente, lembrando que vocês alunos têm total acesso a gente através do WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para a gente, explicando a sua dúvida, a sua limitação, e a gente vai olhar para a sua limitação e provavelmente vamos gravar aulas ou então vamos dar total atenção para você, porque nós queremos sanar as suas dúvidas para que você mande muito bem no Enem. Galera, as leis de Newton, hoje nós vamos falar da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Essas são as três leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. A segunda lei de Newton vai falar da relação da força e da aceleração. A equação que nos apresenta força é igual a ma. E a terceira lei de Newton que fala sobre ação e reação. Vamos lá, vamos falar da primeira lei de Newton, que é justamente o princípio da inércia. E a gente está aqui observando um bloco em cima de uma mesa. Nós temos um bloco qualquer. Vamos pegar, por exemplo, essa caneta. Se eu deixar essa caneta aqui em cima dessa mesa, em cima desse estúdio, e ninguém tocar nessa caneta, e eu voltar daqui a 100 anos, essa caneta, claro, o ambiente vai começar a consumi-la, mas se a gente voltar daqui a 100 anos, essa caneta vai estar na mesma posição. Se ela vai estar na mesma posição, significa que ela está em inércia. Então, para que algo saia da inércia, precisa que se aplique uma força nela. Então, esse bloco está em cima da mesa, e ele está parado ou ele está em movimento? Olha, a primeira coisa é esse bloco, no meu referencial do cara que está aqui fora, o cara que está aqui fora olhando para o bloquinho, ele diz que esse bloco está aí parado. Agora o cara que está lá na espaçonave diz que esse bloco está em movimento porque ele está no referencial da espaçonave lá fora do campo da Terra. Então, pessoal, esse bloco ele está parado. Se ele está parado, ele está em inércia. Então, mas existe outra situação que o camarada pode estar em inércia? Sim, pode estar em inércia, ele está com velocidade constante, ele também pode ser considerado, ele está considerado que ele está em inércia. Vamos lá. Olha que interessante, alguns dos princípios da inércia, algumas coisas que acontecem quando a gente para olhar lá no nosso cotidiano. E o Enem trata muito cotidiano. Por exemplo, o que acontece quando o ônibus freia? Você está dentro de um ônibus e o ônibus está em determinada velocidade. Quando ele freia, o que acontece com o seu corpo? Seu corpo é direcionado. Então vamos falar que o ônibus está indo nessa direção. Quando ele freia, você está aqui parado, o seu corpo é direcionado para frente. Por quê? A resposta é porque nós estamos em inércia. Quando eu estou dentro do ônibus, a minha velocidade é a mesma do ônibus para o observador aqui fora. Agora, para o observador lá dentro do ônibus, atenção a isso, a minha velocidade é a mesma velocidade do ônibus. Mas quando o ônibus freia, por inércia, o meu corpo tende a permanecer em movimento. É por isso que nos carros é importante você usar cinto de segurança tanto no banco da frente quanto no banco de trás. A gente vai ver lá em energia também que existe essa relação. A gente calcula a energia que o camarada chega. Mas se você não tiver no cinto de segurança, você é arremessado para frente. Você é arremessado para frente porque você está na mesma velocidade do automóvel. E por isso, por lei da inércia, você tende a permanecer o movimento do ônibus, nesse caso. O que acontece quando o ônibus parou numa determinada estação, ele está parado e aí ele vai começar o seu movimento. Quando ele vai começar o movimento, o que acontece com o seu corpo? Seu corpo ele é direcionado para trás. Por que ele é direcionado para trás? Porque você estava em inércia, parado, é como se algo te puxasse. E aqui vai ficar uma dica muito interessante para vocês que vocês não podem perder. Dica: inércia. Se a inércia, a velocidade é constante. Suponha que um carro esteja andando a 20 km por hora durante, sei lá, algum tempo. Significa que a velocidade dele é constante? É, a velocidade dele é constante. Se a velocidade é constante, ele está em inércia. E se ele estiver parado, velocidade igual a zero, ele está em
inércia. Tranquilo, pessoal? Então, anotou aí o princípio da inércia? Esse é o princípio da inércia, é bem fácil, mas aparece pra caramba. A segunda lei de Newton já diz que, tipo assim, vamos tirar a galera da inércia, vamos começar a botar a galera para movimento, vamos variar a velocidade. Por que variar a velocidade? Porque se eu tenho aceleração, significa que eu estou variando a velocidade. Então anota no seu caderno, se eu tenho aceleração, a velocidade varia, beleza? Se a velocidade não variar, significa que a aceleração é igual a zero, só para lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Essa é a equação da aceleração. Força é igual a massa do bloco, a massa do corpo, a massa do carro, vezes a aceleração que ele está. Então, olha só, em termos mais técnicos, fica assim, ó, a resultante das forças que agem sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida. Isso aqui estava em inércia. Nós aplicamos uma força, está em inércia. Nós aplicamos uma força e tem uma aceleração. Se tem aceleração, a velocidade varia. Se a velocidade varia, temos aceleração, força é igual a ma. Você achou o valor da sua força, segunda lei de Newton. Mas vamos falar da força-peso. Pessoal, todos os corpos são atraídos para o núcleo da Terra, para o centro da Terra. E peso é uma grandeza, é uma força fácil de gravar, fácil de encontrar, porque peso sempre está direcionado na vertical assim. Sempre, peso. Se você achar um vetor lá, uma questão de vetor, pergunta para onde está apontando o peso sempre está apontando para baixo. E como é que se calcula o peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. É a força que a Terra atrai os corpos. Tranquilo? Então a definição de peso é essa aqui, a gente vai fazer exercício e vocês vão entender melhor. A terceira lei de Newton, as pessoas, se é a primeira vez que você está ouvindo, talvez você sinta alguma dificuldade, mas a terceira lei de Newton ela é muito fácil, porque ela diz assim, ó, é ação e reação. Se eu estou fazendo uma força aqui agora, significa que essa madeira onde está apoiado a folha está fazendo uma reação contrária à minha ação. A ação é para cá, a reação é para cima. Ou seja, nós temos aqui uma mesa. Vamos fazer uma mesa. Eu tenho aqui um bloco. Esse bloco, se eu tirar esse bloco daqui e botar esse bloco para cá, ele está fazendo um peso sempre direcionado para baixo e tem uma força chamada normal, que é para cima. Então, se o bloco ele quebrou a madeira, não. Ele rompeu a madeira, não. Então, peso é igual a normal. A normal significa taxa de compressão. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhe. Ação e reação. Nós temos um bloco, é exercida uma força nesse bloco. Então o bloco, pela terceira lei de Newton, o bloco também tem uma reação com a mesma intensidade de força, mas na direção contrária. Então vamos lá, quando você empurra algum objeto, você exerce uma força nesse objeto, porém o objeto também exerce uma força em você. Então a gente costuma falar até pela dificuldade de empurrar um determinado objeto. Então essa é a terceira lei de Newton. E agora nós vamos tratar rapidamente estudando a aplicação das forças. Vamos pegar alguns casos. Pessoal, isso aqui é para você decorar. Você vai anotar, você vai refazer, você vai ver os detalhes, mas isso aqui é para você decorar e para você mandar muito bem no Enem. Nós temos um bloco que ele está em repouso, o bloco parado de massa M. Quais são as forças? É isso aqui, as forças são essas aqui que atuam nele. Peso, sempre para baixo. Esse bloco está quebrando essa superfície? Não. Está rompendo a superfície? Não. Então existe uma normal. Então como é que a gente fica? Peso é igual a normal. Tranquilo? É somente isso e fim de papo, sem muita dor de cabeça, sem muitos problemas. Vamos agora pegar o segundo caso, que são uma força atuando no bloquinho. Nessa força atuando no bloquinho nós temos aqui. Vamos decompor as forças atuando. Primeiro, sempre, peso. Está quebrando aqui a superfície? Não, então nós temos uma normal. E tem uma força. Essas são as forças atuantes. Esse aqui estão na mesma direção? Então peso é igual a normal. Tá bom? E força é igual a massa vezes aceleração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Terceiro caso, nós temos dois blocos. Quando a gente tem dois blocos, tem uma família de dois bloquinhos, nós temos que separá-los. Então a gente vai fazer assim. MA
mb. Nós temos aqui uma força, temos o peso de A, normal de A, peso de B, normal de B, tranquilo? Então olha só, nós sabemos que aqui o bloco A está encostado no bloco B, então o bloco A faz uma força em B, força de A em B. Mas pela lei da ação e reação, como é que acontece? B também faz uma força em A. B faz uma força em A. O que nós sabemos? Sabemos que, olha, peso é igual a normal de A. Sabemos que isso aqui está em movimento. Se está em movimento, o macete é sempre esse, ó. Tá no movimento para lá? Tá, então vai ficar força menos a força de BA é igual a massa vezes aceleração. Tá? Massa vezes aceleração, porque nós estamos pegando isoladamente a aceleração de A. E aqui em B nós temos força de BA é igual a massa de B vezes aceleração. A aceleração é do sistema, tá bom? Tanto de A quanto B estão colados, então a aceleração é a mesma para os dois. E o interessante é que força de AB é igual a força de BA. Se vocês sentirem dúvidas, entrem em contato conosco para que a gente possa detalhar isso mais ainda para vocês, tá bom? Vamos para o quarto caso. Quarto caso, nós temos aqui um bloco sobre uma mesa, conforme eu já disse, ele está em repouso, nós temos peso e normal, tranquilo? Quem é igual a quem? O bloco está quebrando a mesa? Não, então peso é igual a normal, beleza? Quem é normal? Chamado de taxa de reação ou então taxa de compressão que você quiser, tá bom? Que é também uma força, lógico. Agora nós vamos falar de tração, aqui não é uma força, aqui é um fio, tá? Quais são as forças atuando aqui? Nós temos peso normal. Se tem tração, se tem tração, tem força. Então tração é força. Tá puxando o bloquinho. Então nós temos peso é igual a normal. Sendo assim, tração, que também é igual a força, é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Estamos finalizando com o nosso sexto e sétimo caso. O sexto caso eu vou deixar para que vocês pensem um pouco. Vamos fazer o sétimo caso primeiro, antes de eu fazer o sexto caso. O sétimo caso diz o seguinte: nós temos aqui, ó, já é um fio preso na parede, no teto, com um bloquinho de massa M. Vamos isolar as forças. Nós temos quem aqui? Peso. Temos normal? Não, porque nós não temos normal. Ele está sobre uma mesa? Está sobre o chão? Não, não está. Mas quem nós temos para cima? Tem uma atração. Da mesma forma, tem uma atração aqui do teto. Tá vendo? Porque é um fio. Então nós temos peso, tração 1 e aqui também a tração 1, porque ó, é o mesmo fio. Vindo para a questão, para o sexto caso, o caso talvez que seja mais difícil, se você tem algum tipo de dúvida, vamos resolver o seguinte. Aqui nós temos uma tração 1, aqui tem uma tração 1 e aqui tem uma tração 2, porque rompeu-se os fios. Eu tenho esse peso desse cara, normal desse cara, tá vendo? Peso desse carinha, normal desse carinha. Mas vamos olhar somente para as trações. Nós temos que tração 2 está andando para lá, tá? Então quem vence, 2 ou 1? 2. Menos tração 1 é igual a massa vezes aceleração. E para esse carinha aqui, tração 1 é igual a massa daquele cara vezes aceleração. Beleza, pessoal? Essa é a aula que fala sobre forças, leis de Newton. Se você tiver alguma dúvida, apresentar alguma dificuldade, por favor, entre em contato. Então vamos resolver exercícios e vamos para a questão como cai no Enem. Valeu!